Paz do Senhor, igreja. Amém. Estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus, né? O Senhor é bom. E o Senhor Jesus está feliz com você? Amém. E nós estar felizes com Jesus é fácil, né? Mas e Ele estar feliz conosco? Como que está a nossa situação? Eu vim aqui para conversar com vocês sobre um tema que está sendo falado, né, nesse mês. Todos os nossos cultos nós estamos falando sobre cura. Amém? Mas o tema da palavra hoje é: há um mover de Deus acontecendo aqui. Você já conseguiu sentir esse mover de Deus aí no teu banco? Você já sentiu o mover do Senhor aqui nessa noite? Eu já pude sentir esse mover. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, procurando algo da parte de Deus para conversar com vocês nessa noite, para meditarmos juntos, o Senhor trouxe ao meu coração, dentro desse tema de cura, trouxe ao meu coração sobre um movimento, sobre um mover que havia aonde Jesus passava. E eu comecei a ler, a memorizar, a lembrar de todos os acontecimentos, todos os milagres que nós temos na Bíblia, registrado na palavra do Senhor, a respeito da caminhada e do ministério do Senhor Jesus nessa terra. E em todos os lugares onde Jesus passou, havia uma movimentação, havia um mover. Aonde Jesus andava, onde Jesus entrava, algo acontecia. Jesus não passava em branco, não, como se diz, não passava batido por lugar nenhum. Aonde Jesus passava, ele era reconhecido. As pessoas diziam: olha, aí vem Jesus. E eu, quando fico pensando e lendo e meditando na multidão que seguia Jesus, aonde dizia que Jesus ia passar, a cidade que dizia que Jesus ia passar, o vilarejo que diziam que Jesus ia passar por lá, o povo saía de suas casas, o povo se movimentava para ir ouvir, para ir ver Jesus. Às vezes não conseguia chegar tão perto, mas mesmo de longe, as pessoas queriam ver Jesus, queriam acompanhar os acontecimentos. Então havia uma movimentação, havia um mover por onde Jesus passava. Não ficava nada quieto, não ficava nada em silêncio. Não passava nada, ninguém ficava desapercebido por onde Jesus passava. Todos se movimentavam, todos, né, a pessoa, se eu ouvisse falar, eu ia dizer: olha, eu vou chamar fulano, ciclano. Eu corria atrás das pessoas, todos chamavam, um chamava o outro, e era aquela correria, porque todos sabiam que aonde Jesus estava passando, milagres estavam acontecendo. Coisas extraordinárias estavam acontecendo. Pessoas estavam sendo curadas, mortos estavam ressuscitando. Havia um mover extraordinário do Senhor naquele lugar. Porque Jesus estava passando ali. E eu já perguntei para vocês, e vocês já disseram que vocês já sentiram um mover do Espírito Santo aqui nessa noite. Vocês já sentiram a presença do Senhor nesse lugar? Então, eu tenho uma notícia para você. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. E aonde Jesus passa, nada fica do mesmo jeito. Nada fica do jeito que estava. Nada fica como era quando Jesus passa. Aonde Jesus passa, muda-se história. Aonde Jesus passa, cenários são transformados, são mudados, modificados. Aonde Jesus passa, a mudança de vida. Aonde Jesus passa, famílias são transformadas, famílias são restauradas. Aonde Jesus passa, a saúde
é restaurada. Se tinha algum enfermo, Jesus passava naquele lugar e a pessoa se aproximava do Senhor e ele era curado. Então o Senhor Jesus, ele continua sendo o mesmo. Nós estamos falando aqui do mesmo Deus, do mesmo Jesus, que caminhou nesta terra, que fez milagres por 3 anos no seu ministério, e que foi para uma cruz e se entregou por cada um de nós. Mas ele ressuscitou para nos dar vida, para nos salvar. Então, irmãos, se você falou de todo o teu coração, se você falou crendo no que você disse, que você já sentiu o mover do Senhor aqui, que você está sentindo o mover do Senhor aqui, vai haver milagre aqui nessa noite. Vai haver milagre, porque aonde o Senhor Jesus passa, as coisas não continuam da mesma forma. Tem milagres, coisas extraordinárias acontecem. Mas eu quero ler com vocês, amados, em Marcos 5, de 25 ao 34, para nós entendermos a ação do Senhor Jesus, o mover e o poder e a grandeza dele, mas também a nossa participação, a nossa responsabilidade nesse mover do Senhor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dela, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Glória a Deus. Eu fico imaginando as condições com que essa mulher chegou até ali. Haviam 12 anos que ela estava doente. Havia 12 anos que ela tinha uma hemorragia que consumia as suas forças, a sua energia. Eu imagino que essa mulher ela devia andar praticamente se arrastando, né? Porque não devia ser uma situação fácil. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava naquela região e que Jesus iria passar por ali, ela deve ter pensado, é a minha única chance. Eu já fiz tudo o que eu podia. Eu já fui em todos os médicos, eu já gastei tudo o que eu tinha. Eu já não tenho mais de onde tirar dinheiro para gastar. E eu não tenho mais o que fazer, e a minha esperança é que Jesus me alcance com a sua misericórdia.
A minha esperança é que eu toque, pelo menos nas vestes de Jesus. E essa mulher se encheu de fé, de confiança e de esperança. E ela foi aonde estava Jesus. Aonde tinham lhe dito que Jesus estaria passando. Mas eu imagino que quando ela chegou naquele lugar, e quando ela viu a multidão que estava ali ao redor de Jesus, e ela deve ter visto a dificuldade que seria para ela chegar até Jesus. Eu imagino que ela deve ter ficado preocupada. Eu imagino que ela deve ter ficado aflita. Ela deve ter dito, como que eu vou conseguir chegar até ele? Com toda essa multidão, eu estou fraca, cansada. Eu estou desfalecendo com essa enfermidade. E agora eu vou ter que atravessar toda essa multidão. Eu penso que ela pensou até em parar, em desistir, em desanimar. Mas ela tinha colocado com tanto fervor em seu coração, que se ela tocasse as vestes do Senhor, ela seria curada. Que ela falou, não, eu não vou voltar atrás. Eu não vou parar. Eu vou prosseguir. Eu vou conseguir. E ela tirou forças lá do fundo da alma, né? Ela deve ter respirado muito fundo e ter dito, eu preciso chegar até Jesus. Ela entendeu que só estar ali no meio da multidão não ia resolver a situação dela. O que ela precisava naquele momento não iria acontecer se ela se contentasse em estar no meio da multidão. Ela precisava de algo a mais. Ela precisava de ter um posicionamento mais firme. Ela precisava de se colocar em pé, com coragem. Ela precisava de se posicionar e chegar até Jesus. E foi isso que ela fez. Ela foi, eu imagino, né, abrindo o caminho, tentando, empurrando, se espremendo ali no meio daquela multidão. E foi caminhando devagar, foi rompendo um passo de cada vez, um esforço de cada vez. Ela foi rompendo, até que ela conseguiu chegar até Jesus. E ela pensou, ninguém precisa saber que eu estou aqui, porque, né, a palavra de Deus diz que ela não era bem-vinda no meio das pessoas. Ela era considerada uma mulher impura, por causa da sua situação física, por causa da doença. Então ela andava, eu creio que ela andava meio escondida, para as pessoas não reconhecerem, não saber quem ela era, e não expulsar ela daquele lugar. E ela foi meio que se escondendo e se aproximou do Senhor, mas ela não podia tocar nas pessoas. Então ela não queria que Jesus soubesse que ela havia tocado nele. E ela tocou nas vestes do Senhor. Mas quando nós tocamos no Senhor, quando nós alcançamos o coração de Deus, não tem como nós passar despercebidos. Não tem como. Quando nós tocamos, virtude dele sai sobre as nossas vidas. E quando aquela mulher tocou nas vestes do Senhor, o Senhor Jesus parou. Estava toda aquela confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, um empurrando o outro para se chegar mais perto do Senhor. E o Senhor Jesus parou e disse, quem me tocou? Quem foi que me tocou? E os discípulos acho que olharam para aquilo e falaram, mas como assim? Tanta gente aqui, todo mundo empurrando, um quer chegar mais perto, o outro também. E tá todo, claro que todo mundo está te espremendo, te apertando, mestre. Muitas pessoas devem ter tocado. E ele disse, não, mas alguém me tocou
com fé. Alguém me tocou, crendo. Saiu virtude de mim. Tem alguém aqui que chegou aqui com um propósito. Tem alguém que veio atrás de mim não para estar no meio da multidão, mas veio aqui com um propósito. E de mim saiu virtude. E quando aquela mulher ouviu isso, ela percebeu que não teria como ela sair dali sem ser notada. Não tinha como. Ela teve que dizer: Senhor, fui eu que te toquei. E nesse momento eu creio que ela contou toda a sua história para o Senhor. Olha, me aconteceu assim, eu estou há 12 anos com essa doença, eu já gastei tudo o que tinha. Mas no momento que eu te toquei, a fonte de sangue que existia dentro de mim, ela secou. Ela parou. E quando o Senhor Jesus ouviu a confissão daquela mulher, e quando o Senhor Jesus olhou e viu tamanha fé e coragem e determinação, o Senhor olhou para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ser curada desse teu mal. E ela recebeu a bênção que ela foi buscar naquele lugar. Porque ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a situação em que ela estava, para o cenário em que ela estava passando e vivendo, mas ela olhou para aquele que tem solução e que pode curar, salvar, libertar, transformar, mudar a história. Porque o Senhor Jesus, Ele tem poder para mudar a nossa história. O Senhor Jesus tem poder para mudar a nossa vida, a nossa família. O Senhor Jesus tem poder para mudar a nossa situação física. Muitas vezes, uma doença que vem nos assolando, que vem nos incomodando. E nós colocamos na presença do Senhor, e Ele é o mesmo, e Ele continua curando. E aquela mulher, olhando para as suas necessidades e não para as suas condições, ela rompeu e saiu com sua bênção. E nesta noite, uma pergunta que o Senhor fez para mim, no meu coração: o que você precisa de Jesus hoje? O que vocês precisam de Jesus hoje? O que te trouxe até aqui? Qual é a barreira que você precisa transpor para participar do mover de Deus? Para participar deste mover que nós estamos vendo aqui nesta noite. Desde o começo do culto, os louvores que foram cantados aqui, foi confirmando toda essa palavra no meu coração. Todas as palavras que foram ditas aqui em cima hoje, foi confirmando essa palavra, que há um mover do Senhor neste lugar. E que nós não vamos sair daqui da maneira que nós chegamos. Mas que nós precisamos nos posicionar para que isso aconteça. Nós precisamos nos posicionar para que isso aconteça. Nós precisamos parar de olhar para as nossas dificuldades, para a situação em que nós estamos passando. Muitas vezes ficamos olhando para a nossa situação e sentindo pena de nós mesmos. Ao invés de tomar uma atitude, ao invés de nos levantar e dizer: não, eu vou atrás da minha bênção, eu vou buscar, porque eu conheço quem pode me dar, eu conheço o tamanho do meu Deus, eu conheço o Senhor que eu sirvo. Mas nós ficamos ali: ah, céus, ó vida, como está difícil, como está quase impossível. Então, nesta noite, o Senhor quer de nós um posicionamento. O Senhor quer ver a nossa fé. O Senhor quer olhar para nós e enxergar lá no fundo do nosso coração
tamanho da nossa confiança. Como nós cremos, como nós confiamos. Como nós acreditamos no que Ele pode fazer por nós. Há um mover da presença do Espírito Santo aqui. Sinta, amados, esse mover do Senhor. Toque nas vestes do Senhor Jesus pela fé nesta noite. O que está impedindo a tua alegria? O que está impedindo a tua cura, a tua vitória? Vinde a Jesus, Ele quer e pode mudar a tua história. Basta uma atitude de fé. Basta um posicionamento firme diante dEle. Jesus quer curar nesta noite, irmãos. Jesus quer devolver alegria para os nossos corações nesta noite. Jesus quer salvar. Sempre quando alguém se aproximou do Senhor na busca de uma cura, o Senhor Jesus sempre disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quando nós nos achegamos aos pés do Senhor, cura, salvação, libertação, está tudo ligado, está tudo junto. E nesta noite o Senhor quer nos tratar como filhos, como Ele fez com esta mulher. Filha, filho, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curado, ser liberto. Sinta a presença do Senhor sobre a tua vida, sinta o toque do Espírito Santo de Deus sobre você. Creia, acredite que o Senhor Jesus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, Ele não vai mudar. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E o Senhor Jesus nesta noite, Ele está nos dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós só precisamos nos dispor na presença do Senhor. Nós só precisamos nos entregar aos pés do Senhor. Nós só precisamos nos aproximar de Deus. Assim como aquela mulher rompeu e foi alcançada por Jesus, nós temos essa mesma condição através da fé, de romper e ser alcançado pelo Senhor Jesus. Nós podemos, se nós quisermos, se nós estivermos dispostos a nos chegar aos pés do Senhor. Ele está com os braços abertos nesta noite para nos atender. Ele está com os braços abertos nesta noite para nos acolher. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui, eu não sei como você está. Mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele não nos dispensa de mãos vazias quando nós chegamos até Ele. Então, por isso, nesta noite, eu convido você a falar com o Senhor, a colocar na presença dEle aquilo que você veio buscar. O que você precisa que o Senhor te faça nessa noite? O que você precisa deixar aos pés do Senhor? Como aquela mulher, né, que se abaixou, porque se ela tocou na orla do vestido do Senhor, ela precisou se abaixar para fazer isso. Então, o que você precisa deixar aos pés do Senhor nessa noite? É uma enfermidade física? Você precisa de uma cura para uma enfermidade? Você precisa de uma cura para a alma, para o espírito? Você precisa de uma cura para um relacionamento? Você precisa de uma cura na tua família? O que você precisa do Senhor? Eu convido você a se posicionar na presença de Deus nesta noite. Eu convido você a tomar uma atitude de fé, de confiança, de esperança nesta noite. Quero pedir para você, se você pudesse colocar de pé, enquanto
Os ministros de louvor vão ministrar um louvor para os nossos corações. Quero que você vá falando com o Senhor, vá sentindo o mover dEle, porque Ele está aqui. E não sou eu que estou dizendo, mas você mesmo já falou isso quando eu peguei este microfone. Então fale com Ele, converse com Ele. Toca no Senhor e receba a tua bênção.